Olá, meu nome é Juan e o nosso grupo ficou encarregado de falar como funciona o caça-níqueis. Primeiramente, vou apresentar o que é o caça-níqueis. O caça-níqueis, ou mais conhecido como Slot Machine, nos Estados Unidos da América, é uma máquina de jogo que funciona por meio da introdução de fichas e paga um prêmio em moedas a quem acertar as combinações previstas. Aqui no Brasil, essas máquinas são proibidas por lei, mas é facilmente encontradas em cassinos ilegais. Em 1895, foi produzida a primeira máquina caça-níquel. A pessoa a inventar esse tipo de máquina foi Charles Fay, que trabalhou na máquina caça-níquel até 1907, quando vendeu a primeira máquina à empresa Mill Novell. A primeira máquina de caça-níqueis foi, portanto, chamada de Muhlenberg Bell. O design seria provavelmente um choque para si, já que era apenas ferro com algumas patas grosseiras. Depois desse período, o design passou a ser ligeiramente menos grosseiro. Durante o ano de 1910, as máquinas de caça-níqueis foi produzida de acordo com o modelo Liberty Bell Production, a qual foi dado o nome de Operação Bell, tendo uma entrada de moeda com símbolos de fruta. De fato, essa linha de produção tinha espelhado os caça-níqueis Fruit Mania. Originalmente instalados com o objetivo de divertimento para jogadores casuais, os caça-níqueis foram um sucesso monstruoso, sendo até hoje considerado o jogo mais popular e lucrativo dentro de um cassino. No caso das máquinas atuais, que são superiores às máquinas antigas e obsoletas, suas tabelas se tornaram mais complicadas como resultado. A combinação de linhas e moedas é abordado, pois isso determina o tamanho e o número de seus pagamentos. Além da evolução do mecanismo responsável por gerar as combinações, os caça-níqueis também evoluíram graficamente. Hoje é possível encontrar os mais diversos tipos de caça-níqueis, tanto máquinas físicas quanto virtuais, que, além de apresentar gráficos e cada vez melhores, contam com grandes versões 3D sofisticadas, com mais rodilhos e incríveis personagens. Apesar de serem a principal renda de vários cassinos em todo o mundo, são proibidos no Brasil, assim como o jogo do bicho. Dependendo do país e das suas divergências, as regras ou liberdades estão longe de serem semelhantes. Na Europa, por exemplo, diversos países têm como a principal fonte de renda de alguns cidadãos é a partir de cassinos, onde os caça-níqueis atuam de maneira fundamental. Os caça-níqueis são máquinas complexas que precisam de muitos estudos, análises e cuidados ao apostar, pois a máquina sempre tende a favorecer a casa, ou seja, o dono do caça-níqueis. De certa forma, os caça-níqueis são uma forma de diversão encontrada por diversas pessoas ao redor do mundo para descontrair e testar a sorte. Em muitos países, os caça-níqueis rendem milhões de dólares por mês e podem até render esse valor em um único dia. Primeiramente, precisamos entender que os caça-níqueis são aleatórios, ou seja, não há uma regra. Por exemplo, a cada 3 vezes você ganha um prêmio. Não, isso não existe. Os caça-níqueis, ao serem ativados, iniciam uma taxa de geração de números aleatórios impressionante. Quando o apostador aciona a alavanca da máquina, o gerador de números utiliza uma sequência de números escolhidos mais recentemente para determinar o resultado. Então, quanto mais você perde, mais tem a chance de perder. E logicamente o contrário. Quanto mais você ganha, mais tem a chance de ganhar. Nos caça-níqueis mais modernos, a probabilidade de acertar um símbolo ou combinação de símbolos depende de como a bobina virtual da máquina está montada, já que cada parada da bobina real pode corresponder a mais de uma parada na bobina virtual. Geralmente, uma máquina de caça-níquel, o maior prêmio corresponde a apenas uma parada virtual, ou seja, a chance de acertar o grande prêmio da bobina é de 1 em 64. Se todas as bobinas estão montadas da mesma maneira,
as chances de acertar o grande prêmio é de 1 em 64 elevado a 3, ou seja, de 1 em 262.144. A maioria dos cassinos, ao anunciar uma forma de pagamento médio de 90% nas máquinas de caça-níqueis, não mostra que você perde, por exemplo, 10 centavos a cada R$ 1 aplicado a longo prazo. Imagine que alguém inicie com R$ 100 e aposte R$ 1 por vez. Depois de inserir os R$ 100, a pessoa terminará com R$ 90 em média, sendo que a pessoa perdeu cerca de 10% do dinheiro. Caso a pessoa continue jogando, os R$ 90 se transformarão em R$ 81. Os R$ 81 se transformarão em R$ 72,90. E assim por diante até o dinheiro acabar. Como já foi dito anteriormente, os caça-níqueis são aleatórios, ou seja, eles podem ficar até 10 anos ou mais sem dar um único jackpot, que é o prêmio máximo que um caça-níquel pode dar. Ou então, ele pode dar muitos jackpots em um único dia. Esses são chamados jackpots progressivos, ou seja, suponha que deu um jackpot, e como a máquina utiliza resultados semelhantes aos anteriores, começa uma série de jackpots. E geralmente os donos fazem a manutenção para que isso não ocorra. Então, o jogador que aposta em uma máquina que tenha dado jackpot tem mais chances de ganhar prêmios. Geralmente, o lucro da aposta em um caça-níquel físico, caso ganhe algum prêmio, é de cerca de 90%. Em algumas máquinas, é na faixa dos 95%. E nas grandes apostas, lucram cerca de 98%. O retorno de caça-níqueis online chega perto de 100%, pois as despesas são menores. Por isso, jogar em caça-níqueis online confiáveis pode ter retornos maiores sem que os donos passem por dificuldades. A grande maioria dos apostadores sabe que os caça-níqueis são programados para favorecer o dono do negócio, mas mesmo assim insistem no jogo e continuam jogando. A curto prazo, as máquinas podem ser lucrativas para o apostador, porém ela retém um valor maior do que ela proporciona aos jogadores, que apostam quantias superiores às que os caça-níqueis liberam ao apostador. Desde sua criação, os caça-níqueis sempre foram viciantes, e os cassinos encorajavam a tentar a sorte nessas máquinas. São jogos bem empolgantes que permitem os apostadores ganharem baixas recompensas ou valores milionários, e isso que diferencia os caça-níqueis de outros jogos, a facilidade das apostas. Algumas pessoas afirmam que a prática pode se tornar um vício. Mesmo sem o desejo de ganhar, o apostador continua jogando em busca do prazer que a máquina proporciona.